Então, toda essa região aqui é Europa, toda essa região aqui é Ásia. Voltando-se para lá, para o Oriente, é Ásia. Aquilo que o mapa não está mostrando, o extremo Oriente. E aqui é o que foi chamado na apostila já de Ocidente da Ásia. Toda essa região aqui é Ásia. A Ásia Ocidental, né, que recebe na atualidade o nome de região da Turquia. Aqui é a região do Oriente Médio. Dentro da região do Oriente Médio, lembrando-se do mapa que eu tinha apresentado para vocês, temos aqui Egito, Sinai, Canaã, Rio Jordão, Rio Orontes, e aqui Eufrates e Tigres. Esses braços de rio aqui, esses rios, o contorno que eles formam, Eufrates, Tigres, Jordão e Orontes, são agrupados dentro de um determinado... são agrupados dentro de uma organização geográfica. É uma organização artificial, só que simplesmente para nos organizarmos dentro do espaço geográfico. Esse contorno feito por eles é chamado de crescente fértil. Inclusive, o mapa que eu já havia mostrado, ele mostra exatamente isso. Ele chama esta região criada por esses rios, aqui ó, Jordão, Orontes, e aqui temos Eufrates e Tigres. Esta região é denominada crescente fértil, além do rio Nilo também, que complementa esta região. Então temos aqui uma meia-lua. Claro, é simplesmente uma aproximação, não é exato. Temos uma meia-lua em torno das regiões desérticas. Deserto da Arábia, deserto do Saara, né, regiões desérticas aqui também. E essas regiões criam um ambiente fértil em torno do deserto, que pode ser aí entendido como uma meia-lua. Essa meia-lua, cujo nome crescente faz menção a ela, é denominado crescente fértil em torno dessas regiões. Então, nessa região do crescente fértil, além de falar dessa região, também falamos acerca do subsídio que a Bíblia nos dá para entendermos o desenvolvimento histórico antigo, a antiguidade histórica, né, os povos que se desenvolveram e que vão formar sociedades que podem ser analisadas pelo estudo da escrita, as sociedades anteriores à escrita. Então temos aí algumas sociedades que são mencionadas pela Bíblia. Gênesis capítulo 10, por exemplo, diz: estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. E aqui temos o desenvolvimento genealógico de cada povo a partir do seu ancestral. Depois temos: e os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E também o desenvolvimento dos seus descendentes. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E é indicado também que ele é pai de todos os filhos de Eber. Inclusive existe uma tese que diz que Eber é o ascendente mais antigo dos hebreus. De Eber virá Abraão, e de Abraão diretamente virá os hebreus. Então essa é uma tese teológica simplesmente. Então temos aí, conhecendo aqueles dados acerca dos ascendentes desses povos, primeiros ascendentes deles, que são descendentes dos 3 filhos de Noé, o patriarca pós-diluviano, aquele que junto com a sua família sobreviveu ao grande cataclisma do dilúvio, que aliás a arqueologia e a antropologia, analisando as mitologias de todos os povos da Terra, nos fornece o subsídio de conhecimento de que cada povo da Terra tem um tipo de narrativa do dilúvio. Tem pelo menos uma mitologia que trata de dilúvio. Dentro de todo o conteúdo mitológico,
podemos afirmar, não com precisão, mas pelo menos podemos construir essa hipótese de que a mitologia ela é desencadeada por um fato. Então existiu um fato real, e esse fato desencadeou narrativas. Não havia escrita, né? Não, esses povos mais antigos não registravam em escrita, mas eles transmitiam oralmente aquele fato, aquele conhecimento antigo, né? Aquele conhecimento dos seus ancestrais. Então o que acontece? Aquilo que é transmitido oralmente sofre modificações. Por isso que o fato primordial que desencadeou as narrativas, ele vai sendo modificado até tornar-se um mito. E vai sendo acrescentado a ele narrativas fantasiosas, né? Então vão criar mitos, fantasias. Mas o que acontece? Há um núcleo que desencadeou o mito. E esse núcleo é relacionado ao fato. Qual é o fato? O fato dilúvio, que está presente em diversas mitologias de diversos povos diferentes do mundo. Povos que não tiveram contato entre si, senão na origem, que é exatamente aqui. Os filhos de Noé que vão vão ser os ascendentes desses povos registrados ali em Gênesis 10. Então temos aqui a região do desenvolvimento aqui dos descendentes de Javã, os descendentes de Cão, Canaã, sobre quem é lançado a maldição de Noé, Misraim, que vem a ser o Egito, Put, que vem a ser os líbios, e Cush, que vem a ser os etíopes. E aqui temos os semitas, descendentes de Sem, né? Eber, Afaxade, Arã, Elã, né? Vão dar descendência a todos os povos que vão habitar essa região. Agora, um dado importante, um dado interessante. A arqueologia diz que os sumérios, que são dos povos mais antigos da região da Mesopotâmia, na verdade não eram povos semitas. Eles têm características diferenciadas em relação a esses povos. E é interessante, só para deixar aqui uma informação, uma dica importante, quando você lê a Bíblia e vê o início, o início de Babel, de Assur, o início, quando por exemplo você vê a construção da Torre de Babel, é interessante que você vê a Bíblia mencionar que na verdade não foi um povo daquela região que construiu Babel, que construiu essas primeiras cidades, mas é um povo descendente de Cush, que vai até a região de Sinar e dá origem a essas sociedades. Não estou aqui querendo fazer uma informação definitiva, mas simplesmente levantar uma hipótese, e que a Bíblia tenha já mencionado aquilo que a arqueologia tenta decifrar, tenta entender. A Bíblia talvez já esteja indicando que foi um descendente de Cush que migrou para esta região e que talvez tenha dado origem aos povos sumérios, que a arqueologia constata que são povos diferenciados dos demais povos que habitam nesta região. Então fica essa informação como um acréscimo para nós, tá ok? Então, encerrando aqui esse vídeo, a gente começa a analisar um pouco acerca desses povos. E aí temos informações fornecidas por alguns materiais. Alguns materiais muito importantes que venham a nos fornecer algum conhecimento sobre esses povos. Então, por exemplo, as escavações arqueológicas, né, da cidade de Nuzi, como já foi tratado, né, a cidade de Nuzi, perto da cidade de Assur, mais ou menos nesta região, e também o subsídio encontrado na chamada Epopeia de Gilgamés. Aqui temos outros textos bíblicos que tratam disso, Gênesis 11, 28, tá? E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Neemias 9, 7, Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste o nome de Abraão. E aqui temos a Epopeia de Gilgamés, que é um documento que a arqueologia encontrou na região da Suméria, está escrito em cuneiforme, e ele tem uma narrativa alternativa para aquilo que é narrado em Gênesis 1 a 11. Ele fala da criação da humanidade, ele fala de Adão e Eva, ele fala do dilúvio, e ele chama o personagem que participa do dilúvio, que foi livre do castigo do dilúvio, de Utnapishtim.
Então, vemos aqui um subsídio arqueológico antigo. Nessa aula estávamos tratando acerca de descobertas arqueológicas que vêm a contribuir com a verificação de autenticidade dos relatos bíblicos, lembrando-se sempre de que muitos mitos que são preservados pelas sociedades foram desencadeados por um fato, um fato verídico que foi preservado através das narrativas orais e que foi modificado ao longo da história. Não que todo mito contenha necessariamente algo de realidade. Pode haver mitos que são completa fantasia da mente humana, ou até criados artificialmente com propósitos, né? Mas muitos mitos foram desencadeados por um fato real. Dentre eles temos, por exemplo, os mitos que são preservados em diversas sociedades tratando acerca de dilúvio. Dentre uma das sociedades que preservou um mito acerca do dilúvio, temos os sumérios, assírios, babilônicos, que preservaram narrativas tratando de dilúvio, como por exemplo essa que temos aqui na Epopeia de Gilgamesh. Então a Epopeia de Gilgamesh está presente aí nessa rocha, foi escrita em cuneiforme e foi encontrada na região ali da Mesopotâmia. E dentre as narrativas preservadas neste material, temos a história do herói, o herói da história, o protagonista, chamado Gilgamesh, que é um personagem mitológico semelhante a Hércules, pode ser comparado ao Hércules da mitologia grega. E dentre um dos diálogos que ele registra aqui, que ele teve com personagens importantes, tem esse tal de Utnapishtim, que é uma versão suméria do Noé, que é relatado na Bíblia Sagrada. Então, por que relatos assim entraram para a Bíblia Sagrada? Porque a Bíblia, através da revelação do Espírito Santo de Deus, na instrumentalidade de Moisés, pôde capturar os fatos reais que estavam presentes, que são testemunhados por esses mitos, e transmitir por meio de revelação e também de tradição oral ao texto da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada nos fala acerca de fatos reais, e esses fatos são testemunhados por diversos mitos que são preservados nas narrativas orais e nas escritas antigas das sociedades diversas. Dentre eles temos a Epopeia de Gilgamesh. E uma informação que vem contribuir do Atlas Histórico e Geográfico de Paul Lawrence, ele diz aqui na página 16, comparação com histórias mesopotâmicas de dilúvios. Pode-se encontrar paralelos do relato do dilúvio de Gênesis em histórias mesopotâmicas de dilúvios apresentadas em 3 versões. O épico de Atrahasis, de 1635 a.C., o épico de Ziusudra, de 1600 a.C., e o épico de Gilgamesh, de 1600 a.C. também. Este último é conhecido através de cópias feitas em Nínive e outras cidades do primeiro milênio a.C. O épico de Gilgamesh é uma adaptação da história do épico de Atrahasis. As semelhanças entre os relatos do dilúvio em Gênesis e no épico de Gilgamesh são mostradas na tabela da página ao lado. Temos aí alguns estabelecimentos de comparações, e há bastante comparações entre um e outro. E aí os acréscimos que são colocados aí na Epopeia de Gilgamesh deve-se à transmissão oral absorver características lendárias, né? Como por exemplo diz aqui acerca do personagem Utnapishtim, que ganha a imortalidade dos deuses. Aí vemos aí um paradoxo com o personagem Moisés, que é narrado pela Bíblia como um homem, um ser humano. Ele não ganhou imortalidade no sentido de ser preservado imortal em algum lugar secreto do mundo pelos deuses. Ele foi salvo do dilúvio, mas terminado o seu tempo de vida, faleceu como os demais seres humanos. Então a Bíblia, ela se atém aos fatos e ela narra a partir de uma perspectiva real e histórica. Então os personagens são
são alcançados por milagres devido à intervenção divina, mas não deixam de ser seres humanos por causa disso. Assim acontece com o personagem Noé, que foi agraciado por Deus por ser encontrado como justo dentro de uma sociedade degenerada, e ele, mesmo tendo sido agraciado com o livramento do grande cataclisma do dilúvio, ele não deixa de ser um ser humano por causa disso. Ele continua sendo um ser humano, cumpre o seu tempo de vida e morre como um outro ser humano qualquer, diferentemente dos acréscimos fantasiosos que são inseridos nos mitos, nas mitologias, e que, por exemplo, no caso aqui do Utnapishtim, diz que ele ganhou a imortalidade, ele passou a ser um homem imortal. Nós vemos o distanciamento entre mito e os fatos. Apesar da história de Gilgamesh lendários, não devemos descartar o próprio Gilgamesh, considerando apenas uma figura mitológica.